conceito é absoluto ou é relativo? Nos vídeos passados, a gente viu que toda teoria é um modelo e todos os modelos são uma estrutura simbólica e que a gente só consegue retirar conceitos e significados daquele modelo em função dos contrastes dos símbolos básicos daquele modelo. Isso deixa os modelos completamente relativizáveis. Mas e o conceito em si? Aquele significado que nós tiramos de cada coisa? Esses conceitos são relativos? Hoje veremos que provavelmente os conceitos tenham que ser absolutos. E se você não considerar o conceito como absoluto, você não é capaz de fazer nada. Você não é capaz de fazer ciência, você não é capaz de fazer filosofia, você não é capaz nem de pensar sobre o próprio pensamento. Mas vamos explicar isso melhor. René Descartes, no seu livro Discurso do Método, ele começa a questionar qual seria a única verdade que ele não poderia jogar fora. Então ele começa a perceber que ele pode jogar fora qualquer que seja a verdade com que ele pensa. Por exemplo, será que eu existo? Será que esse óculos existe? Então, ele vai ver que ele poderia estar sonhando. E tudo que a gente pode estar sonhando, então pode não ser verdade. Então todo o universo que a gente está vendo pode ser meio que uma Matrix, pode ser lá o mundo das sombras e tal. Mas ele chega numa única verdade. Essa verdade de que ele não pode questionar, que ele questiona. Ele não pode duvidar do pensamento se utilizando do próprio pensamento. Então isso é o pilar básico de toda a filosofia. Isso é o pilar básico de toda a ciência. Pois questionar alguma coisa já é utilizar conceitos, já é utilizar o seu próprio pensamento para questionar aquilo. Então você não pode duvidar de que você duvida. Porque o próprio ato de duvidar de que você duvida já é uma dúvida. Você não pode falar que o seu pensamento, os conceitos que existem na sua cabeça são falsos, se utilizando dos próprios conceitos que existem na sua cabeça. Então o próprio fato de duvidar dos conceitos, eu já estou utilizando conceitos. Certo? Então aquele conceito em si, aquela dúvida, eu não posso duvidar delas, porque ao duvidar eu já estou utilizando elas para duvidar. Entenderam? Então ele chega na famosa frase lá, penso, logo existo, que é a única coisa que ele não pode duvidar. Poderíamos até interpretar, né, fazer a tradução disso de uma forma diferente, né? Questiono, logo existo, né? Que eu não posso duvidar do meu questionamento. Certo? E isso é o pilar de toda a filosofia, é o pilar de toda a ciência. Se você acha que o seu raciocínio lógico não funciona, não é verdadeiro, se você acha que o raciocínio lógico não é verdadeiro, então nenhuma ciência faria sentido. Se você acha que o próprio pensamento, os próprios conceitos que existem na nossa cabeça não fosse representável, não fosse de alguma forma condizente com a realidade, então nada faria sentido. Por exemplo, imagina lá quando a gente está sonhando. Quando a gente está sonhando, você realmente acha que está fazendo sentido aquele sonho. Você realmente acha que aquilo é verdadeiro. No entanto, é só você acordar do sonho que você percebe, nossa, nunca que aquilo poderia ser verdadeiro. Lá tinha um homem invisível, eu estava andando sobre a água, eu estava atravessando parede, eu estava voando no meu sonho. E no meu sonho eu realmente achava que podia voar. Certo? Mas na hora lá do sonho, ou coisas, né, estapafúrdias que a gente sonha. E quando você acorda, você vê, nossa, nunca que aquilo poderia ser realidade, aquilo lá eu estava numa enganação. Tá? Então será que agora a gente não está sonhando? Será que agora a gente está achando que as coisas são verdadeiras, mas quando a gente acordar a gente vai ver, nossa, e eu achando que aquela realidade lá, que tudo que eu pensava era verdadeiro, e não era. Tá? Então é isso, então a gente não pode duvidar daqueles conceitos que a gente tem de base, que é o próprio significado das coisas. Então a gente obrigatoriamente tem que considerar o significado das coisas como algo verdadeiro. Porque se você não considerar o significado das coisas que você tem na sua cabeça como algo verdadeiro, então a sua própria fala é nonsense, não tem sentido nenhum. Tá? Então para eu conseguir dizer alguma coisa, para eu conseguir falar alguma coisa, para eu conseguir agir no mundo de forma coerente, eu obrigatoriamente tenho que supor que tudo que eu penso seja coerente. Obrigatoriamente eu tenho que supor que tudo que a gente fala seja coerente.
E isso, ou seja, a gente está considerando que existe uma verdade absoluta, que existe um conceito absoluto, certo? Então, que os conceitos em si não estão te enganando. E lembra quando a gente disse lá que a própria substância fundamental é que forma tudo. Então, a própria substância fundamental é que forma os meus pensamentos, que forma os meus conceitos. Tá? Então, como que a substância fundamental que forma os meus conceitos poderia me dar um conceito realmente de acordo com o universo? A gente já viu que nunca será igual à realidade última. Mas dizer que os conceitos são falsos é outra afirmação. Certo? Então, apesar da gente dizer que o conceito em si não é a realidade última, então nossos pensamentos nunca vai chegar na realidade última, a gente não pode assumir que a substância fundamental esteja enganando a gente. Tá? Então, ou seja, quando a substância fundamental produz os nossos pensamentos no nosso corpo, de alguma forma, quando ela está produzindo a nossa consciência, a gente não pode assumir que ela está enganando a gente, que toda a nossa consciência é um aspecto falso da realidade. Então a gente não pode assumir isso, porque se você assumir isso, nada de que você diga vai fazer sentido, certo? É claro que eu não posso garantir que não seja, não posso. Tá? Então sempre tem a possibilidade da gente estar simplesmente sonhando coisas retardadas e que não fazem sentido nenhum e nunca vão ser a realidade e nunca vão ser nem parecido com a realidade, beleza? É uma opção? É uma opção. Então a gente seria uma enganação da própria vida, da própria existência. Tá? Então a existência estaria enganando a gente. Esse é uma suposição. Descartes coloca isso no livro dele como se fosse Deus enganando a gente. Né? Então Deus está enganando a gente. Tá? Então você acha que está tendo alguma vida, você acha que está tendo alguma coisa, mas no fundo nem o seu pensamento faz sentido. Bom, então isso é Deus enganar você próprio. Tá? Agora, se você quiser fazer qualquer coisa nesse mundo que não seja cair na perdição, né, e ficar tipo vivendo por viver, né, porque daí nada faria sentido, então tudo seria caos. Se você não quer cair nessa perdição, você obrigatoriamente tem que, ou seja, se você quiser fazer ciência, se você quer fazer ciência, por exemplo, você obrigatoriamente tem que falar que que o seu raciocínio lógico não é falso. Você obrigatoriamente tem que dizer que o seu próprio conceito não é falso, porque tudo é em base dos seus conceitos e seu pensamento. Tá? Então todas as teorias, tudo que você faz, tudo é em função de conceitos, pensamentos e raciocínio lógico. Logo, se você jogar eles fora, você não pode fazer aquilo. Certo? Então a única forma da gente fazer filosofia ou fazer ciência é considerar que os conceitos que existem na nossa cabeça são verdadeiros. Alguém poderia até dizer, mas e se tiver uma teoria que prova que tudo é relativo? Pois é, mesmo se tivesse uma teoria que prova que tudo é relativo, aquela seria uma verdade absoluta. E você realmente só provaria em função de raciocínio lógico e de experimentos básicos. Então aquele raciocínio lógico, aquele experimento básico seria verdadeiro nele mesmo e, portanto, seria absoluto. Tá? Até mesmo vamos lá, a teoria da relatividade. A teoria da relatividade geral, na verdade, deveria se chamar a teoria absoluta das leis físicas. Porque apesar da teoria da relatividade colocar o espaço e o tempo como algo relativo no universo, então, por exemplo, o espaço que você vê e o tempo que você está vendo passar é relativo em função de cada referencial inercial, ou cada referencial, né, não só inercial. Mas o que a teoria da relatividade fala? Que todos os lugares, para todos os observadores, todos os referenciais que existem no universo, as leis físicas são absolutas, são as mesmas. Certo? Então, mesmo lá a teoria da relatividade que relativiza o próprio tempo e o próprio espaço, até ela é absoluta. Porque ela vai falar o seguinte, todas as leis físicas são idênticas em todos os locais, para todos os observadores. Certo? Isso é uma teoria absoluta e todas as teorias são assim. Certo? Você não tem uma teoria que não seja calcada em verdades absolutas. Todas as teorias necessitam de verdades absolutas para elas surgirem. Tá? E as verdades absolutas é o que? São os conceitos, os próprios conceitos que a gente tem internamente nas nossas consciências. Ok? Então, a nossa única possibilidade de agir com coerência nesse mundo é dizer que todos os conceitos são verdadeiros. Você não pode duvidar de nenhum conceito. Nenhum. Então a gente vai concordar com René Descartes que o conceito é a pedra angular que calca todo e qualquer pensamento filosófico ou científico que você quiser fazer. À primeira vista, essa conclusão parece avessa à realidade, pois como que a gente pode explicar todas essas teorias que existem no mundo que são falsas e erradas?
Como nós explicaríamos isso em função de que todos os conceitos são verdadeiros? É simples. Elas estão erradas sim, somente por causa da desonestidade com o próprio conhecimento de todo mundo. Vamos explicar isso melhor. Imagina que eu seja um cientista e estou fazendo uma teoria. Nós já vimos que a teoria em si não possui significados. Os significados, a teoria em si é apenas uma dica para uma pessoa retirar o significado dela. Tá. Então, quando eu monto uma teoria, eu tenho que deixar muito bem claro quais são as minhas crenças de base, e aí eu farei vídeos mais pra frente mostrando que todas as teorias possuem crenças de base, todas, tá? Então, a gente sempre tem uma crença de base, e em função dessa crença de base, nós vamos construindo um modelo em cima dessa crença. Então, se desde o início o cientista admitir a crença de base dele, desde o início ele admitir a crença de base, tudo que ele montar aqui em cima, respeitando o raciocínio lógico, estará completamente verdadeiro. O que pode ser falso não é o raciocínio lógico e não é os conceitos que estão ali. O que pode ser falso é a crença de base. Mas como você já admitiu a sua crença de base desde o início, então tudo que você escreveu sobre a teoria, todos os conceitos que estão ali são verdadeiros. Não verdadeiros do fato deles serem a realidade última, não, mas são os conceitos em si são verdadeiros. O que pode ser falso é a crença. Então você pode até acreditar em alguma coisa, assim, ó, dado essa, eu não sei se essa crença é verdadeira ou não, mas se essa crença for verdadeira, se tem isso, isso, isso e isso, então isso sempre vai ser verdadeiro. E se essa crença for falsa, então a gente não pode retirar essa conclusão. Então perceba que um verdadeiro cientista, um cara que é realmente honesto com a teoria dele, ele nunca vai errar. Nunca. O que pode ser falso é a crença dele, não o modelo dele. Porque o modelo dele sempre vai estar respeitando o raciocínio lógico. E mais, mesmo que o modelo dele, vamos supor, tem como errar no modelo? Não. Porque mesmo que você coloque um modelo, você mesmo vai admitir as partes obscuras do seu modelo. Você vai falar o seguinte, olha, essa etapa do modelo eu consigo detalhar ela muito bem. Então você detalha a parte do sistema, que tem toda lá. Essa outra parte do sistema eu não consigo detalhar, ela é meio obscura. Então você não vai dizer para os outros que aquela parte não é obscura. Você não vai mentir para a pessoa falando que você está sabendo detalhadamente aquela parte obscura e em função do outro. Para exemplificar essa parte obscura que existe em alguns detalhes de todos os modelos, eu vou explicar, por exemplo, com relação aos conceitos de números. Quando a gente vê, por exemplo, o número 2, né, duas maçãs, quando eu vejo duas maçãs ali na minha frente, eu automaticamente sei que aquilo lá tem um significado de 2. Eu pego o significado de 2 unidades, está dentro da minha consciência. Aquele conceito é completamente verdadeiro, certo? É completamente verdadeiro aquilo ali. Agora, no entanto, se eu ver 57 maçãs na minha frente, eu não vou ter a noção de 57 ali. Eu vou ter a noção que tem várias maçãs, mas a noção de 57 é obscura. Então, quando eu falo número 2, o número 2 é completamente distinto na minha consciência. Ele é claro e distinto. O número 57 não é claro e distinto. O número 57 é obscuro. É obscuro. Eu consigo comparar 57 com 56, por exemplo. Ao comparar o 57 com 56, eu sei que a diferença de 57 e 56 é uma unidade. Eu falo que 57 tem uma unidade a mais do que 56. Então esse conceito é claro e distinto na minha consciência. Então ela sempre será verdadeiro. Sempre será verdadeiro. No entanto, aquele bolo ali do que seria o 57, aquele bolo do que seria o 56, não é distinto e claro na minha consciência. Eu não consigo olhar para 57 maçãs e falar que tá ali, ó, claramente tem 57 maçãs. Não. Por quê? Porque é um conceito obscuro, tá? Então essa parte do conceito está obscura. E qualquer um é capaz de admitir as obscuridades de todos os conceitos que ele tem na própria cabeça. Basta ser honesto com a sua própria consciência. Só que qual que é o problema no dia a dia? O problema no dia a dia é que muito raro as pessoas são honestamente com a própria consciência. As pessoas não são honestas. As pessoas são desonestas com as próprias consciências. A gente já viu isso lá na parte do ego. Lembra quando eu expliquei quem sou eu?
Lembra lá aí do livre-arbítrio? Então veja de novo lá os vídeos do Quem Sou Eu e Livre-Arbítrio, que lá prova que a gente é desonesto com a gente mesmo. É desonesto, você é desonesto com você a todo momento. Então, se você não for desonesto, se você for honesto com o que você realmente sabe, você nunca vai cair numa falsidade. Nunca, porque você já vai admitir que você não sabe desde o início. Desde o início já vai falar assim, não, eu não sei, isso aqui está meio obscuro. Apesar de eu achar que é isso está meio obscuro na minha mente. Pronto, então não tem problema nenhum, então você não errou. Então mesmo que venha falar que aquilo que você está falando é falso, você já deu essa oportunidade de ser falso antes, então você não errou. O seu conceito continua sendo válido. E toda a conclusão que você tira é sempre em função disso, sempre em função de uma crença de base, que você pode ser verdadeiro ou não, mas em função da crença de base você monta um modelo racionalmente em cima, e dentro desse modelo você vai admitir as partes obscuras dele, e as partes que são realmente distintas. Então as partes distintas sempre serão verdadeiras, independente se a crença é falsa ou não. Tá? Então a crença pode ser falsa, e aí, óbvio, tá? E todo modelo vai ser falso, mas o conceito que está ali vai continuar verdadeiro. Entendeu? Isso é difícil das pessoas perceberem isso. É difícil. Então um verdadeiro cientista nunca erra. Ele nunca erra, nunca tem falsidade. Nunca, porque ele vai ser honesto com todas as partes que é obscura do modelo dele. Todas as partes. O que está longe de ocorrer na academia, né? Eu vou fazer vídeos lá, mais pra frente eu vou falar exatamente os dogmas que a gente tem no dia a dia. E a gente vai ver que a academia científica está cheio de dogmas, cheio. E eles não admitem a própria parte obscura de cada modelo, não admitem. Tá? Muito poucas pessoas que conseguem admitir isso. Bom, e só para dar um exemplo, né, da desonestidade que a gente tem no dia a dia, é só você ver a política aí, ó. Eu vou fazer vídeos, né, detalhando também política mais para frente, mas perceba como todo mundo é desonesto ao falar de política. Nossa, que desonestidade geral. Ninguém entende nada de política e todo mundo fica latindo para tudo quanto é lado ao seu ponto de vista como se ele fosse verdadeiro, onde claramente a pessoa, se olhar para dentro dela mesma, ela vai falar assim, eu não sei, né? Tipo, realmente eu tô pra falar sobre, pra falar que isso vai dar certo, pra eu questionar, tenho várias crenças de base que tem que ser verdadeiras para eu realmente falar o que eu tô falando, né? Só que em nenhum momento as pessoas admitem as crenças de base dela. Entendeu? Então você fica latindo a sua posição política sem nunca realmente ser honesto com ela. Sem nunca realmente ser honesto, fala assim, não, dado essa crença de base minha, claro, aí eu vou montando isso aqui, e essa parte aqui é obscura. Ó, eu falei que o governo poderia fazer essa ação, mas tipo, nossa, em nenhum momento eu tenho o detalhamento completo daquilo na minha cabeça. Em nenhum momento. Aquela parte é completamente obscura e eu não sei se vai dar certo ou não. Né? Quantas pessoas você vê que vai falando isso? Né? Não tem. Então você vê aí todo mundo sendo desonesto. Todo mundo, o mundo inteiro sendo desonesto. É só olhar aí nas redes sociais. Né? Você vai ver aí a desonestidade geral que existem nas pessoas. E a política deixa isso, né, escancarado na cara de qualquer um. É só você querer ver. É muito importante que você entenda profundamente essa alegação de que se uma pessoa é completamente honesta com a própria consciência, ela nunca cairá em falsidade. Você tem que entender isso profundamente, pois perceba que todos aqueles conceitos que estão de forma claras e distintas na sua consciência, elas são verdadeiras por elas próprias, tá? Independente se a crença de base dela seja falsa ou não. E todos aqueles conceitos obscuros podem conter falsidade dentro deles. Mas isso você já sabe, porque você já vai admitir que é uma parte obscura do seu modelo. Entendeu? Então, quando você é honesto, você realmente você nunca cairá em falsidade. É muito importante você ter esse conhecimento profundo. Muito importante. Um outro fato que também corrobora a veracidade dos conceitos é de que a gente já viu que nossos conceitos é feito da substância fundamental, certo? Então, como que a existência pode se dar fora da existência? Ou seja, como a existência pode criar conceitos falsos? Porque o conceito falso deveria estar fora da consciência, né, da existência em si. Então, tipo assim, é como se você pensar, né, eu sou feito de Deus. Então, é tipo, Deus está se manifestando falsamente nele próprio. Né? Tipo... ou seja, a substância fundamental não poderia se manifestar fora dela própria. Tá? Então, de alguma forma, de certa forma, os conceitos eles têm que ter a ver
com a própria existência em si. De alguma forma, alguma coisa tem que ter a ver com a existência em si. Senão, a existência do conceito se daria fora da própria existência. E como nós não podemos nos livrar dessa pedra fundamental, dessa pedra angular que é o conceito, para fazer qualquer coisa que a gente queira, a gente vê que conforme a gente vai estudando, conforme você vai ganhando os conhecimentos, na verdade você vai transformando os conceitos que existem na sua cabeça de forma mais clara e distinta. Então aquela parte obscura vai diminuindo e vai aumentando a parte clara e distinta detalhadamente de cada modelo ou de cada coisa que você, né, queira pensar. Então o seu próprio pensamento vai se tornando mais claro e mais distinto em cada coisa que você pensa sobre. Tá? Então essa parte, o avanço da parte clara e distinta dos conceitos, né, em função de uma diminuição da parte obscura de cada conceito, ela vai chegar vamos supor que exista, né, um conhecimento máximo do universo. E esse conhecimento máximo, que permite o máximo de distinção das coisas e ter um mínimo de obscuridade em cada conceito que existe nas nossas cabeças, a gente pode chamar isso de cosmoconceito. Então, o cosmoconhecimento seria o conhecimento máximo que a ciência ou a filosofia poderia adquirir. Tá? Então, perceba, e além disso, né, a gente tem o conceito, que é o conhecimento, né, em si, que é para conhecer, através dos conceitos a gente conhece o mundo, e através do raciocínio lógico a gente tira novos conceitos, né, o ato de raciocinar. Né? Então a gente utiliza a razão para retirar conceitos dos conceitos que a gente já tem. Então a razão, um está embebido no outro, né? De forma que tipo, o próprio conhecimento vai se burilando por ele mesmo e ficando cada vez mais distinto por ele mesmo. Tá? E a gente pode chamar isso, né, o grau máximo de raciocínio, a gente pode chamar de cosmorraciocínio. Então a união do cosmoconhecimento com o cosmorraciocínio, a gente tem o cosmoconhecimento. Tá? Então o conhecimento máximo que alguma mente pode ter, uma consciência pode ter do universo, a gente vai chamar de cosmoconhecimento. Certo? Cosmoconhecimento, que é onde os conceitos são minimamente obscuros e maximamente claros e distintos um do outro. Né? Que a gente pode ver como se fosse um aumento de contrastes. Né? A cada vez que a gente consegue assimilar mais e mais contrastes na realidade, mais a gente vai definindo os conceitos claramente nas nossas consciências. Né? Quanto mais contrastes a gente consegue perceber, maior é o nosso conhecimento, claro e distinto daquilo. Pronto. Então seria, né, o ponto de máximo de contrastes que tem e o ponto de máximo de conhecimento a gente chamará então de cosmoconhecimento. Mais para frente a gente vai ver que nosso ser, né, a nossa consciência como um todo se utiliza de outras coisas também, de outros pilares. Na verdade a gente se utiliza de 4 pilares. O conceito para conhecer, a razão para raciocinar, que é para tirar conceitos, né, que são, um está meio que ligado no outro, mas eu vou colocar como se fossem 2 pilares. A gente tem o amor para sentir, então o amor seria todo o sentimento, mas que eu vou entrar bem mais para frente, nos vídeos bem mais para frente eu vou entrar sobre o amor, que daí é outra característica da consciência, né? Essa primeira parte a gente está pegando só a parte racional e conceitual da consciência, mas a gente vai ter que entrar na parte sentimental também. E aí na parte sentimental o pilar seria o amor e as crenças para guiar, certo? Então da mesma forma que a razão guia os conceitos, as crenças guiam também os sentimentos. Tá? Na verdade as crenças vão guiar os conceitos também, mas vamos deixar isso para outra hora. Então esses são os 4 pilares e agora a gente conheceu 2. Então até esse momento a gente conheceu esses 2 pilares, que eu vou chamar os 2 de cosmoconhecimento. E no próximo vídeo a gente vai ver que o que importa são os conceitos e não os modelos. Até lá!